E a gente percebe que isso se reproduz em outras pessoas que têm mais espaço de mídia, né? Você está vendo deputados federais, senadores, a fala deles, eles tentando se inserir na questão indígena, que é primordial, que é assunto primeiro do estado do Amazonas, mas reproduzindo esse racismo, né? Querendo falar pelos indígenas, eles não aceitam mais tutela, isso foi quebrado na Constituição de 88, veja como eles estão atrasados, os políticos do estado do Amazonas. Para além disso, assim, quando a gente vai falar de estruturas do governo federal, a gente vê que outros estados com uma extensão menor que o estado do Amazonas e com lideranças políticas com menos importância do que nós temos aqui no estado do Amazonas, eu sempre falo, olha, fulano, são lideranças nacionais dos partidos deles. Então, estados com menos representação dessa força política, eles têm uma presença maior institucional do governo federal nessas questões, né, de combate a crimes ambientais e na questão indígena. E o estado do Amazonas não. Então fica aí um bom questionamento. Que tipo de política foi feita até agora e está sendo feita por esses representantes que são eleitos e que ignora completamente a necessidade deste estado do Amazonas, né? A necessidade real do Amazonas profundo, do Amazonas real, né? E as falas também estão equivocadas. Eu vi uma publicação aí do deputado Amon, um artigo, né, que ele colocou falando sobre a fome que passam os indígenas. Deve ser pela clara inexperiência dele no contato com essa informação. E aí é que entra a necessidade de a gente ouvir, dar voz, dar o nosso espaço para que essas lideranças falem. Por quê? Porque as instituições se fecham para que elas ocupem o espaço que devam ocupar, porque elas estão muito preparadas, muito à frente nesse debate das reais necessidades do Estado em relação à questão indígena, mas em relação à própria realidade da região, né? Assim, muito do debate estava ali na preocupação sobre a segurança, mais uma vez, a segurança pública. A quem pedir socorro, na realidade da pressão que faz o crime organizado, da natureza do tráfico de drogas, da questão do ambiental dentro desses territórios. É uma das aflições. E chega até a FUNAI, que é uma instituição que está mais voltada ao cuidado dos indígenas que não estão em área urbana, mas criou uma outra necessidade agora de falar sobre esses indígenas e tratar sobre a necessidade desses indígenas de área urbana. Mas a pressão dessas realidades, da violência da área urbana, que recai nas comunidades, que nós temos de lidar de contato, também temos de lidar com isso, temos contato com isso, ela tem um peso maior nessas populações em função dessa vulnerabilidade social delas. Então, esses eram debates que estavam presentes, que deveriam estar presentes nas instituições, né, que a gente vê aí, nós temos tantas que são tão caras à sociedade, né, caras no sentido de investimento financeiro, mas ausente o debate sobre o Amazonas. É isso. Eu vi também aqui no debate deles o reclame a respeito da tentativa de descredibilizar, né, as lideranças históricas do movimento indígena, que de fato estão ali representando, valorizando pessoas que muitas vezes são cooptadas, são colocadas para falar em favor de outros interesses que não dos indígenas, e motivados, movimentados muito pela CPI das ONGs aí, né? CPI das ONGs que tem à frente o senador Plínio Valério. É isso, Rafael, é o reclame dos indígenas, né? Você vê que são problemas antigos, muitas vezes consolidados pela ausência da atuação desses representantes políticos, que agora tentam cooptar o assunto, porque vê que tem um espaço de mídia, tem um espaço no tratamento institucional, em função de uma decisão de um governo que está à frente agora, que tem uma característica progressista de esquerda, mas eles tentam colocar de uma forma enviesada, quer dizer, eles querem falar pelos indígenas, querem colocar os indígenas na condição de tutelado, e vão se dar muito mal, né? Porque hoje os indígenas, além de entenderem, eles têm uma força política que muitos políticos aqui do estado do Amazonas não têm, porque pela incapacidade mesmo de se posicionar intelectual nos espaços, ele tem gogó na rede social, né? Mas não tem a força que esses indígenas têm e o espaço que tem internacional, inclusive.